Uma das coisas que mais gera dúvida sobre as retenções é não entender a dinâmica das retenções, como ela funciona exatamente, como a retenção funciona, para que ela serve, o que ela significa para cada parte envolvida. Então, esse vídeo vai ser para isso, para você entender de uma vez por todas a função, a dinâmica da retenção, falando principalmente das retenções federais, mas que nos ajuda a entender outras operações também. Então, numa retenção sobre serviço, sobre rendimento, sobre algo exercido, nós temos duas figuras fundamentais, que é o prestador do serviço e o tomador do serviço. Vamos entender isso com a ajuda aqui do quadro. Então, temos o nosso prestador do serviço e temos o nosso tomador do serviço. Bem, antes de mais nada, vamos falar do básico, né? O prestador do serviço vai oferecer o serviço, a prestação, algo que ele executa, algo que ele faz, e o tomador do serviço, em contrapartida, oferece a contraprestação, que normalmente é uma contraprestação monetária, é o dinheiro que se paga pelo serviço prestado. Parece óbvio, mas a gente precisa desenhar essa dinâmica para entender como a retenção vai acontecer e qual é a função dela. Então, o prestador de serviço, algumas coisas que a gente vai observar sobre ele. Que tipo de pessoa é essa? Se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica, se nós estamos falando de direito privado ou não, mas normalmente vai ser de direito privado. Eventualmente a gente pode ter uma situação de ente público, exceção à regra, mas aqui normalmente a gente vai trabalhar com o privado. E além disso, o regime tributário. Né? Se estamos falando do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real. Caiu e o MEI dentro do Simples Nacional. Lembra do que nós vimos, né, no material sobre MEPP, sobre Simples Nacional, em que nós vimos que o MEI é uma categoria de microempresa, né, então é uma subcategoria do Simples Nacional também. Então aqui, se é física ou jurídica, privado ou público, o regime tributário. E se for uma pessoa física, né, o beneficiário do rendimento, se for uma pessoa física, se é domiciliado no país ou se é domiciliado no exterior. Então são coisas que a gente vai analisar, algumas com mais ênfase, outras com menos ênfase. E a mesma coisa vai acontecer com o tomador do serviço. Né? Se estamos falando de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, se é privado ou se é público, também regimes tributários. E aqui nós não vamos entrar no mérito se o tomador é... Aliás, vamos até entrar no mérito, vamos deixar tudo igual, tá bom? Vamos colocar assim para a gente encarar isso dos dois lados exatamente na mesma proporção. Outra coisa que a gente vai analisar é o tipo de serviço que está acontecendo aqui. E aí, sobre a contraprestação, um pedaço disso, né, um pedaço dessa contraprestação será retido. Então, qual é a ideia? Qual é a função principal da retenção? O prestador presta o serviço, teria direito ao valor inteiro, um pedaço é retido pelo tomador, portanto, o prestador recebe o líquido, ele recebe só a partezinha que sobrou. Então, aqui um ponto essencial, o prestador do serviço sofre a retenção, o tomador do serviço efetua a retenção. Isso é muito importante. Prestador não realiza a retenção em regra geral. Por quê? Porque vai ter uma situação
de autorretenção. Então, pode ser uma autorretenção, pode não ser uma retenção normal, habitual. Normalmente não é autorretenção, mas pode ser uma autorretenção. Aí é uma exceção à regra. Aí o próprio prestador efetua a retenção sobre ele mesmo. Por isso, autorretenção. Mas na maioria dos casos é o tomador que efetua a retenção sobre o valor do prestador. Então o prestador presta o serviço, tem direito a um valor X, o tomador paga ao prestador esse valor, parte entregando em dinheiro, parte efetuando uma retenção. Então essa retenção que o tomador executa não é de direito do tomador se aproveitar. Por quê? Porque ele está pagando para o prestador. Imagina que isso aqui é R$1.000 e ele está efetuando uma retenção de R$100. Ele está pagando ao prestador R$1.000. Só que 900 na forma de dinheiro e 100 na forma do recolhimento de uma guia que o prestador vai se aproveitar dessa retenção. Então, isso é fundamental para entender a retenção, que é o que nós vamos nos aprofundar, nós vamos detalhar nos próximos vídeos.